Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Pássaro Verde prevê que 160 mil passageiros sejam transportados em dezembro. Executivo da empresa pontua que destinos mais visados pelos passageiros são Ribeirão Preto, em São Paulo, Viçosa, Belo Horizonte, Ouro Preto, Diamantina, Minas Novas, Capelinha, Raul Soares, Santa Bárbara e Ponte Nova, em Minas. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta, vinheta! Com a chegada das temporadas de festas de fim de ano, é esperado um aumento nas viações que operam linhas intermunicipais e interestados nas rodoviárias de todo o país. A Pássaro Verde, empresa de transporte rodoviário de passageiros presente no turismo há mais de 70 anos, tem a expectativa de transportar 160 mil passageiros em dezembro. Segundo o executivo e gerente de unidade da empresa, Breno Fonseca, os destinos mais visados pelos passageiros são Ribeirão Preto, em São Paulo, Viçosa, Belo Horizonte, Ouro Preto, Diamantina, Minas Novas, Capelinha, Raul Soares, Santa Bárbara e Ponte Nova, em Minas. Confira dicas para ter uma viagem tranquila. Devido ao grande volume de passageiros nas rodoviárias do país, Breno Fonseca recomenda algumas dicas importantes para uma viagem tranquila. A primeira delas é comprar a passagem com antecedência, incluindo o bilhete da volta. Desse modo, o viajante não corre o risco de não encontrar ônibus disponíveis. Outra orientação do profissional é ter cautela em relação a conexões. Um exemplo: se o passageiro vem de Ouro Preto para Belo Horizonte e na capital mineira pegará outro veículo com destino ao Rio de Janeiro, deve evitar conexões com menos de 3 horas de intervalo entre o primeiro desembarque e o segundo embarque. Esse cálculo é importante, pois, dado o enorme volume de carros nas ruas, é normal que o trânsito fique mais intenso nas estradas e rodovias. Com isso, qualquer atraso pode acarretar na perda de um dos ônibus do percurso. Também é fundamental, segundo Fonseca, se programar para chegar na rodoviária com antecedência. Sugiro, inclusive, que o passageiro já compareça ao local de embarque com a passagem em mãos. Assim, evita ter que enfrentar um guichê para imprimir ou não corre o risco de imprevistos desagradáveis, como ficar com o celular sem bateria e, consequentemente, sem acesso ao bilhete eletrônico, caso ele esteja salvo no aparelho. Por fim, o gerente de unidade da Pássaro Verde lembra aos passageiros de não esquecer dos documentos com foto necessários para o embarque. São válidos as carteiras de identidade, de trabalho, CNH, entre outras. Cita.
Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E ela vem da nossa querida Pássaro Verde, que acaba prevendo que 160 mil passageiros sejam transportados neste mês de dezembro. E no caso acaba pontuando que destinos principais são Ribeirão Preto, em São Paulo, Viçosa, Belo Horizonte, Ouro Preto, Diamantina, Minas Novas, Capelinha, Raul Soares, Santa Bárbara e Ponte Nova, em Minas Gerais. E vou estar destacando aqui com vocês seguintes falas, no caso, são dicas do senhor Breno Fonseca, que é o gerente de unidade da empresa da Pássaro Verde, que diz o seguinte, numa primeira orientação, no caso: se o passageiro vem de Ouro Preto para Belo Horizonte e na capital mineira pegará outro veículo com destino ao Rio de Janeiro, deve evitar conexões com menos de 3 horas de intervalo entre o primeiro desembarque e o segundo embarque. Esse cálculo é importante, pois, dado o enorme volume de carros nas ruas, é normal que o trânsito fique mais intenso nas estradas e rodovias. Com isso, qualquer atraso pode acarretar na perda de um dos ônibus do percurso. E outra dica que fala em relação à chegada na rodoviária, que tem que ser programada com antecedência. Sugiro, inclusive, que o passageiro já compareça ao local de embarque com a passagem em mãos. Assim, evita ter que enfrentar um guichê para imprimi-la ou não corre o risco de imprevistos desagradáveis, como ficar com o celular sem bateria e, consequentemente, sem acesso ao bilhete eletrônico, caso ele esteja salvo no aparelho. E por fim, ele acaba dando dica também em relação à documentação, que de fato a pessoa não pode esquecer. Eu vou estar destacando aqui com vocês. São válidos as carteiras de identidade, de trabalho, CNH, entre outras. Ele acabou citando essa parte e vem aqui parabenizar tanto a Pássaro Verde, assim como o gerente da unidade da Pássaro Verde, o senhor Breno Fonseca, por dar essas dicas maravilhosas para os seus, no caso, clientes, passageiros, e que vocês continuem sempre prestando um ótimo serviço para os seus passageiros, para os seus colaboradores, por muitos e muitos anos. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.